Esse é um livro de 450 páginas. Falar sobre os impactos das enchentes para a nossa saúde. A gente tem ouvido muita coisa e hoje nós convidamos um médico que entende muito desse assunto para nos ajudar, para nos facilitar a compreensão, né? Do que pode acontecer, de como é que a gente vai se cuidar, de como a turma do Rio Grande do Sul precisa ficar atenta, principalmente em relação à água contaminada, que é uma das fontes potenciais de doenças infecciosas, como a diarreia, problemas respiratórios, leptospirose, hepatite, até mesmo a dengue. Essas enfermidades, pelo que a gente está entendendo, elas podem vir em ondas e de acordo com o tempo de incubação do vírus ou da bactéria, também devido ao tipo de exposição de risco que as pessoas envolvidas na tragédia tiveram e terão daqui para frente. Então hoje eu recebo o infectologista Dr. Marcelo Neubauer, que já está aqui e a gente é muito grato pela sua presença, É um viu? prazer sempre vir Obrigada. Vamos sentar aqui, eu vou sentar ao seu lado, doutor, para a gente tentar compreender melhor aí. Não para fazer um momento de muita preocupação, apesar de que a gente já está vivendo um momento de preocupação, mas eu não quero deixar ninguém pior, mas para a gente tomar cuidado e tomar as devidas precauções, né, do que pode acontecer. Então a gente está ouvindo falar aí dessas doenças que eu acabei de citar. Isso é fato? Olha, eu diria que hoje a doença que mais preocupa sempre vai ser a leptospirose. Por quê? Porque de todas essas doenças que podem ser transmitidas pela água, talvez ela seja uma das mais graves. A leptospirose ela é uma doença bacteriana. Essa bactéria ela é um habitante natural do sistema urinário dos ratos. Quando o rato urina, ele elimina a bactéria no ambiente. Até aí tudo bem. O problema é que o rato está urinando na água da enchente. E aí o contato das pessoas com essa água, ela se expõe a essa bactéria. Essa bactéria ela tem a capacidade de atravessar a pele íntegra. Se bem que pele íntegra é uma coisa muito relativa, ainda mais quando você está dentro da água, né? E alguns pacientes não vão ter nada. A grande maioria dos pacientes vão ter um quadro leve, gripal, autolimitado e que nem sequer vão perceber que era uma leptospirose. Só que alguns pacientes podem evoluir com formas graves. Formas ictéricas, quer dizer, a pele fica amarela. E na leptospirose ela tem uma característica muito curiosa, porque a pele ela fica amarela por conta da icterícia e ela fica vermelha porque os nossos vasos se dilatam. Como se fosse a pessoa ficasse ruborizada. Então ela fica com uma cor alaranjada, fica parecendo cor de cenoura. A gente chama isso de icterícia rubínica. E essa forma, ela pode evoluir para formas hemorrágicas e formas renais, com insuficiência renal e insuficiência respiratória graves e muitas vezes fatais. E isso acontece de forma súbita? É rápido? Normalmente 5 a 6 dias depois da exposição ao evento. Só que assim, como a gente estamos com um nível de água elevado há muitos dias, a pessoa pode não ter tido contato ainda, pode ter contato mais para frente, então ela tem que ficar atenta aos sintomas. Qualquer pessoa que apresente um quadro de febre de maneira inexplicada, ela precisa procurar um serviço médico para ser avaliada. E a gente sabe que, infelizmente, muitos hospitais também sofreram por conta das enchentes. Esse serviço também está limitado, né? Muito. Tem alguma coisa que possa ser feito? Existe profilaxia antibiótica, mas a própria Sociedade Brasileira de Infectologia, ela coloca que a profilaxia, ela está indicada para os socorristas, porque eles ficam o tempo todo se expondo por muito tempo, então aumenta muito o risco de contaminação. E individualmente tem que ser avaliado caso a caso. É uma decisão médica fazer a profilaxia ou não. E aí é uma profilaxia antibiótica. E os socorristas, será que eles estão cientes dessa profilaxia já, doutor? Eu imagino que sim. Eu me lembro que nós tivemos, aqui em São Paulo há muitos anos, um caso de um soldado do Corpo de Bombeiros que ele precisou entrar no Rio Tietê para resgatar uma vítima de acidente e que ele saiu, se limpou, se lavou. No dia seguinte estava procurando o serviço para solicitar profilaxia. Então, eles têm ciência disso, sim. De toda forma, já que a gente anda num momento de tanta informação pela internet, infelizmente a gente vê algumas informações desnecessárias que até fazem com que as pessoas percam a vontade de ajudar.
e eu acho isso terrível, porque não importa o motivo, mas quem está ajudando está ajudando. Sim. Eu acho que a gente tem que pensar antes de postar, mas essa é uma informação que vale a pena. Lembrar aos socorristas de buscarem essa profilaxia. Sim. Que tipo de antibiótico é dado nesse caso? Depende. Você tem alguns antibióticos da classe das penicilinas, alguns antibióticos da classe das tetraciclinas que podem ser utilizados. Oral Aí é caso a ou caso. injetável? Pode ser feito oral e pode ser feito injetável. Tá, O tratamento sempre com antibiótico injetável. precisa desse cuidado. A leptospirose, ela só faz essa transmissão através da água para a pele ou um ser humano contaminado pode contaminar outro? Não, ela é uma doença infecciosa que não é contagiosa, ela não é transmissível de pessoa a pessoa. Mesmo casos gravíssimos de leptospirose que eu atendi ao longo minha vida em terapia intensiva, nunca o paciente ficou isolado, não precisa. Ok. De toda forma, a leptospirose não acontece só, por exemplo, no caso da enchente e para quem está lá no Rio Grande do Sul. A gente precisa lembrar dessa doença e cuidar. Eu me lembro que há muito tempo atrás, até o pai de uma modelo famosa, ele teve uma evolução terrível e ele foi a óbito por conta da leptospirose, que parece que foi através de uma latinha que não foi bem higienizada. Eu lembro dessa história, Lembra? mas a história ela não é plausível, por quê? Porque essa tal latinha, ele teria bebido na véspera de ficar doente, não teria dado tempo. É que assim, a gente pode às vezes ter pequenos contatos com a água, com a urina do rato contaminado, não perceber uma poça d'água que você pisa, uma água de esgoto que está na rua que você passa andando por cima e não percebe, principalmente mulheres que têm o hábito de usar sapatos mais abertos. Mas eu me lembro muito bem desse caso, mas ele não tinha plausibilidade. Em tese, se hoje em dia as latas elas vêm em embalagens plásticas fechadas e elas foram armazenadas assim até o momento de se colocar na geladeira. Então eu diria que o risco é muito baixo. Tá. Agora, em tese, armazenou as latas, o rato passou por cima e urinou, é um risco plausível, vamos dizer assim. De toda forma, acho que esse lembrete é bom, né? Da gente cuidar, prestar atenção onde é que a gente precisa. Sim, E porque aí, não é só a leptospirose. tem outras doenças. Vamos falar das outras. Tá, olha, existem muitas doenças que podem ser transmitidas numa situação de enchente, numa catástrofe, como foi no Rio Grande do Sul. Algumas são altamente improváveis nesse momento, porque o agente causador não está circulando, como por exemplo o cólera. O cólera, ele gosta de situações onde ele possa se espalhar, e o cólera gosta de água, o vibrio cólera gosta de água, mas é altamente improvável porque a gente não tem. O último surto de cólera no Brasil tem mais de 30 anos, então é altamente improvável. Mas as hepatites virais, a gente tem que prestar atenção, particularmente a hepatite do tipo A. Por quê? Porque se a gente pega a geração mais nova, a geração dos nossos filhos, eles estão vacinados, mas quando pega a nossa geração, nós não estamos. E a hepatite A, ela costuma ter uma evolução muito mais grave no adulto do que na criança. Na criança costuma ser uma doença benigna, às vezes até passa despercebido, passa como uma desenteriazinha. Mas no adulto pode ter formas graves, formas fatais, inclusive formas que você necessita de um transplante de fígado de urgência. Uau, seria interessante, então, que nós adultos nos vacinássemos contra a hepatite A? Sim. Eu me descobri aos 20 e poucos anos de idade como soro negativo para hepatite A, porque a geração dos nossos pais, eles se contaminavam quando eram crianças porque brincavam na rua, pulavam poça d'água, brincavam na sarjeta. A nossa geração, que já é uma geração mais criada no apartamento, na cidade de São Paulo, a gente não teve essa possibilidade de transmissão, porque é um vírus cuja transmissão é fecal-oral. Quer dizer, quem está contaminado elimina nas fezes o vírus no ambiente. Esse vírus vai contaminar água, alimento e as pessoas adquirem dessa maneira. A nossa geração, uma geração urbana, não teve essa oportunidade diferente da uma geração mais rural. Então, o que eu sempre falo, procura um médico, faz uma sorologia, se for negativa, eu recomendo a vacinação, sim. Eu mesmo me vacinei, exatamente por saber desse risco. Eu também me vacinei, é tão interessante você falar, faça uma sorologia, porque toda vez que vem o meu resultado de exames com a sorologia da hepatite A, eu falo, será que eu tô com hepatite A? Aí eu sempre lembro, não, é porque eu já tomei a vacina. Não tem nem por que colher mais, inclusive. Não tem nem por que colher mais. Importante esse lembrete também, que às vezes a gente colhe tanto sangue desnecessário, né, dependendo do médico. Então é bom saber. Então, hepatite A, é importante, quem não fez a vacinação, fazer a vacinação. Sim. Né? Sim. Mas o que a gente precisa ficar atento? Olha,
qualquer doença que seja transmitida por água contaminada. Então, diarreias, gastroenterites, pelo próprio contato com a água. Agora, tem uma doença que a gente não se lembra, que é um problema tipicamente feminino. O que acontece? A mulher, se ela ficar muito tempo exposta àquele ambiente úmido, quer dizer, ela está dentro da água, está com sua roupa molhada, ela pode adquirir infecções vaginais ou infecções urinárias. E que ela pode começar a sentir desconforto, ter corrimento, ter ardência para urinar, ela precisa ser avaliada por um médico, porque ela pode ter se contaminado exatamente nessa água que a gente sabe que não é uma água limpa. Ok. Isso, pela própria característica anatômica, acontece com as mulheres, mas é infrequente nos homens. Tá joia. Eu tenho ouvido falar sobre dengue, aí eu fico pensando, o mosquito da dengue, ele fica ali no ambiente molhado? Porque a gente está vivendo esse drama da dengue em tudo quanto é lugar, né? Aqui em São Paulo, a gente está vendo até um aumento muito grande de casos. Que agora já começou a diminuir, né? Como é que tá isso? Está começando a diminuir. O mosquito da dengue, ele é muito exigente. Já foi mais exigente no passado, agora ele está menos exigente. O mosquito da dengue, ele precisa de uma água parada e limpa para pôr seus ovos. A água da enchente, quando a gente vê até nas próprias imagens que mostra, é uma água barrenta. Quem gosta dessa água barrenta e mais suja é o pernilongo comum. O mosquito da dengue, por exemplo, se eu pegar esse copo e deixar lá fora uma semana, vai ter larva de dengue aí dentro, com certeza, uma água parada e limpa. Ele está menos exigente em relação à limpeza dessa água, ele está um pouquinho menos exigente, ele está aprendendo a ser mais urbano. Então, uma poça d'água, por exemplo, ele já pode ser utilizada, mas naquela situação de enchente, altamente improvável. Não é uma coisa que a gente espera que aconteça. Ok. De toda forma, quais são os cuidados que a gente que não está no sul, que está em outras regiões do país, precisa continuar tendo em relação à dengue? Os mesmos cuidados de sempre, né? Então, a vacinação, à medida que for possível se vacinar, é importante. Então, essa vacinação é uma dúvida de muita gente. Mas será que eu posso tomar vacina? Será que tem essa vacina? Onde é que eu consigo essa vacina? Como é que é? Me explica. Olha, existe uma limitação da capacidade produtiva do laboratório. O laboratório é um laboratório grande, mas um laboratório japonês. Essa vacina é fabricada no Japão. Então, houve uma limitação do quanto o laboratório pôde vender para o SUS. Então, o SUS teve que priorizar grandes populações de risco. Então, ele optou por priorizar as crianças. A vacina ela pode ser feita em qualquer faixa etária, sem indicação médica, e acima dos 60 anos, com indicação médica. É uma vacina que ela não protege contra ter dengue, ela protege contra a dengue que você pegou evoluir para formas graves. Seria a dengue hemorrágica? Seria a dengue hemorrágica. A dengue grave não é só hemorrágica, a gente tem formas não hemorrágicas muito graves, mas a forma hemorrágica é a mais conhecida e que muitas vezes é fatal. Mas a vacina é altamente protetora em relação a isso. Então, é uma vacina que ela não é tão barata, mas ela também não é absurdamente cara. Se tiver a oportunidade de fazer, eu recomendo que seja feita sim. Difícil é encontrar a vacina. Exatamente. Porque eu tenho procurado e até agora eu não consegui. Eu deixo lá a minha inscrição nos centros de vacinação, porque fala, quer que avise quando chegar, então eu estou em todos eles assim sim. Eu tô até nessa agora mesma eu não consegui recebi me vacinar nenhum também. aviso de que chegou e eu não consegui me vacinar ainda. E afora isso, uso de repelente. Agora, hoje deu uma virada de tempo, então o mosquito vai dar uma acalmada se o tempo continuar como está hoje, que está mais friozinho e está úmido. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Tem lugares que ainda está muito calor. Mas o uso de repelente, tá? Mesmo que você esteja com dengue, é recomendado o uso de repelente, por quê? Para o mosquito não se contaminar com você e para poder transmitir para outros. Então, o uso diário de repelentes. Naqueles horários que o mosquito mais gosta, que é o começo do dia e o começo da noite, quer dizer, aurora e crepúsculo, evitar na medida do que for possível se locomover fora do ambiente de casa. Em casa, usar telas mosquiteiras. Como bebês muito pequenos não devem usar o repelente, muitas vezes o pediatra não recomenda que se use, tem alguns que não têm segurança, tela mosquiteira nos berços. E bebês, a partir de quantos anos você recomenda que sejam vacinados? A vacina, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, ela está liberada a partir dos 2 anos de idade. E é segura?
Olha, ela é segura. A vacina ela foi testada dos 2, se eu não me falha a memória, eu posso estar enganado, até os 60. Nessa faixa de etária, nós garantimos que ela é segura e eficaz. Fora dessa faixa etária, no caso de criança, a partir de 1 ano de idade, vamos dizer assim, e acima dos 60, nós inferimos que ela é segura e eficaz. Mas como ela não foi testada nessa população, isso é só uma inferência, por isso precisa da indicação médica. Ok. Gestantes podem ser vacinadas? Podem. Podem? Ok. Bom, vamos fazer assim? O doutor está aqui e eu quero aproveitar esse momento para que você também tire as suas dúvidas, né? Então, se você tem alguma dúvida, tem algo que esteja te incomodando e você queira saber, é um infectologista maravilhoso, muito sério, pergunta agora. E você me aguarda uns 3 minutinhos e eu volto já para a gente ouvir as respostas, tá certo? Agora é hora da gente ouvir as respostas. Então, vou pedir para a produção já liberar aqui e a gente já começa. Dr. Marcelo Neubauer, que é infectologista, está nos ajudando. A Tatiana Correia pergunta: o que fazer quando se tem contato com a água de enchente? Olha, Tatiana, acho que a primeira coisa que a gente precisa, assim que for possível, higienizar a pele, tomar um banho, lavar e prestar atenção nos sintomas. Prestar atenção. Apareceu febre, apareceu qualquer sintoma diferente, apareceu algum tipo de lesão na pele, procurar um médico para uma avaliação. Perfeito. Minha dúvida é o seguinte: para evoluir para um quadro grave, por exemplo, uma doença bacteriana causada por uma água contaminada, só se a pessoa não se cuidar desde o começo ou, dependendo do jeito, vai evoluir de toda forma? Olha, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce faz toda a diferença. Maravilha. Obrigada, Tatiana. Próxima pergunta, vamos lá. É muito boa essa participação. Letícia Matos diz: boa tarde, gostaria de saber a respeito da vacinação contra a hepatite. Fiz as vacinas e o exame de anti-HBS deu negativo. Fiz a vacina de novo e negativou. Existem pessoas que não adquirem imunidade? Letícia, excelente pergunta, porque isso é motivo de confusão muitas vezes. Aqui nós estamos falando não é da hepatite A, é da hepatite tipo B, que não é uma doença transmitida por enchente. A hepatite B é uma doença de transmissão sexual e sanguínea. A gente sabe, a melhor maneira de você medir a imunidade provocada por uma vacina ou por uma doença é medir os anticorpos. Só que a melhor defesa contra essa doença não são os anticorpos, são a imunidade do tipo celular, que na prática é muito difícil de se medir. Então a gente infere pela dosagem dos anticorpos, que a pessoa está protegida ou não. O que acontece? O que a gente sabe? Tem algumas pessoas, a vacina de hepatite B são 3 doses. Tem algumas pessoas que não positivam um anticorpo anti-HBS em 3 doses. Faz a 4ª dose e mede. As que continuam negativas, faz a 5ª dose e mede. As que continuam negativas e a gente vem acompanhando ao longo do tempo, a gente nota que elas não positivam. E também não adquirem a doença. Então, provavelmente, a imunidade por anticorpos não se formou, mas a imunidade celular, que nós não medimos, se formou. Então, o que eu entendi é que se não positivou esse anticorpo anti-HBS, a pessoa deve fazer vacinação de novo? Até 5 vezes. Até a 5ª dose. Depois disso, a gente sabe que não faz diferença. Agora, o que acontece? Quem se vacinou há muito tempo, a gente sabe que esse anticorpo, com o passar dos anos, se a gente não tiver novos contatos com o vírus, ele desaparece. Se ele... eu, por exemplo, eu tinha anti-HBS positivo por vacinação. O meu anticorpo desapareceu depois aí de deu quase 20 anos. Aí eu fiz uma dose da vacina, fiz um pico de anticorpo e normalizou de novo. Então, a gente não sabe se há necessidade de fazer a dose, mas alguns infectologistas, inclusive eu, recomendam fazer uma dose de reforço. Tá, a transmissão da hepatite B é através da relação sexual e sangue contaminado. Sangue contaminado, alicate de unha, por exemplo. É a mesma coisa. É igualzinho o HIV, só que ele é mais contagioso que o HIV. O HIV, o vírus morre mais fácil, né? Mais rápido. Isso. Até eu vou ter que tomar de novo, porque eu fiz há uns 30 anos e aí não... Faz o anti-HBS, se tiver negativo, faz uma dose. Tá bom, então bora, gente, todo mundo vacinar agora.
Carlos Antônio, boa tarde. Como identificar agravamento na leptospirose? Bom, nessa situação de calamidade que está no Rio Grande do Sul, mas independente dessa situação de calamidade, aqui em São Paulo passou por uma situação, se contaminou. Todo mundo que tem um fator de risco para ter se contaminado com leptospirose e começa a ter febre, precisa de uma avaliação médica. Agora, pele começou a ficar amarelada, pele começou a ficar avermelhada, pele começou a ficar alaranjada, hospital. Muito bem. Obrigada, Carlos Antônio, pela sua pergunta. A Josiane, se eu já tive hepatite A, eu tomo vacina ou não? Não tem resposta certa. Na verdade, você precisaria... Se você teve há muitos anos, o vírus da hepatite A, a gente não tem certeza se a gente perde o anticorpo com o tempo ou não. Faz uma sorologia. Quer dizer, dosa o IgG contra a hepatite A. O médico faz o pedido. Tá negativo, faz a vacina. Tá positivo, esquece o assunto. Joia. Obrigada, Josiane, pela sua pergunta. Próxima pergunta. Dagmar, boa tarde. Em caso de enchente, pode dar desbiose intestinal? Estive em uma enchente em 2016 e não tomei os antibióticos para profilaxia. Posso fazer hoje esse tratamento? Bom, você pode ter desbiose intestinal sim se você engolir água da enchente. Tá? É a única maneira de ter. Agora, antibiótico é uma causa importantíssima de desbiose. Não deve ser usado sem recomendação médica. E melhor que antibiótico para tratar uma desbiose intestinal é fazer reposição de probióticos. Sob recomendação médica. Sob recomendação médica. É verdade que quando a gente toma probiótico, a gente tem que também tomar o pré-biótico? São diferentes? Seria Sim. Como isso? Probiótico é uma bactéria. São bactérias que normalmente são bactérias benéficas para o nosso intestino. Isso é o probiótico. Pré-biótico é a comida que ela come. Que também a gente vai tomar em cápsulas. Exatamente. Perfeito. Olha, muita informação importante, né? E não esquece de dar estoque aí para quem está lá envolvido na enchente, os socorristas fazerem a profilaxia contra a leptospirose, tá? Dr. Marcelo Neubauer, ele tá no marcelo.neubauer, no Instagram, marcelo.neubauer. E o site é drmarceloneubauer.com.br. Entra lá no site também, porque tem bastante informação e eu fico muito feliz, muito honrada de recebê-lo. Eu que agradeço. Muito obrigada, porque a gente sempre precisa desse tipo de informação, né? Com informação a gente pode fazer melhores escolhas, né, doutor? É sempre um prazer, Cláudia. Obrigada. Gostei de saber que eu tenho que tomar minha vacina, mais uma vacina de hepatite A. Tomei há 30 anos, mais ou menos. Vale a pena Tem que tomar. testar.